Queridos, paz e graça. Como é bom estar com vocês para gravar mais uma pré-aula. Hoje nós vamos gravar a pré-aula de número 9 e tem muita coisa interessante nessa pré-aula, como nas demais. Na lição passada nós falamos sobre Abigail, hoje nós vamos falar sobre Uda. Eu quero, como sempre, iniciar essa aula deixando um grande abraço, um grande beijo no coração às mulheres que tanto têm nos ajudado, tanto têm nos honrado para que essas pré-aulas aconteçam, para que nós continuemos divulgando a escola bíblica e que Deus possa nos abençoar. Eu quero iniciar deixando aquele abraço para as pessoas que compartilham, que nos ajudam a divulgar a nossa lição no Brasil e fora do Brasil. Quero deixar um grande abraço às mulheres que movimentam as igrejas, que nos ajudam na escola bíblica dominical. Em especial, um grande abraço à minha amiga Taine Curti e à sua mãe, também a toda a igreja e a Assembleia de Deus lá em Batinga, na Bahia, o pastor Ezequias, aos seus filhos e também à sua esposa que nos tratou tão bem quando nós estivemos ali. Que Deus possa nos abençoar. Um abraço também para o Bruno e a Amélia. Querido, como sempre, eu queria que você pegasse a sua revista, pegasse um copo com água, deixasse do seu lado sua caneta e a sua Bíblia. E nós vamos seguir falando tópico a tópico. Você já ouviu falar de Uda na Bíblia? Eu queria que você entendesse que essa mulher estava, esteve e sempre estará guardada debaixo das mãos de Deus e debaixo das nossas orações, todas as mulheres e principalmente essa mulher por tudo que ela fez, por que não dizer por tudo que nós estudamos e vamos estudar sobre essa mulher. Ela é uma mulher que estava no lugar certo. Então a lição de número 9 hoje vai falar sobre Uda, a mulher que estava no lugar certo. É só um break e eu volto rapidinho para a gente discutir sobre esse assunto. Paz e graça a todos e a Shalom. Eu queria que você prestasse bem atenção, porque hoje essa lição é uma lição fácil, uma lição simples, mas tem alguns acréscimos que você deve colocar nessa lição e que você vai precisar com certeza para levar para a sua sala. Eu vou deixar abaixo dessa lição, copie e cole, para você anexar seus pensamentos, para você riscar, para você colorir, para você levar para a sala de aula. Durante a semana, pegue pequenos pedaços da lição, um filme no seu celular, mande para os seus alunos, pegue pedaços do que foi escrito, do que você elaborou e mande no WhatsApp, mande no Instagram, mande foto da sua sala, divulgue a IBD. Nós temos uma escola que é movimentada em todo o mundo e nós precisamos continuar destacando essa escola bíblica. É a maior escola bíblica que nós temos em todo o Brasil e fora do Brasil. Então não perca tempo, faça com que essa escola aconteça e você é parte desse projeto. A lição de número 9 fala Uda, a mulher que estava no lugar certo. A leitura bíblica em classe está em 2 Crônicas, capítulo 34, do 22 ao 28. O escritor dessa revista, desse trimestre, segundo trimestre, Reinaldo Renovato, um grande homem de Deus. Nós já estamos aí com as aulas e já estamos divulgando já a próxima revista. Eu queria que você já prestasse atenção nos links da internet, no Facebook da IBP em Foco, para que você esteja inteirado do que vai acontecer na próxima pré-aula. Nessa lição de hoje sobre Uda, nós vamos iniciar a introdução dizendo que Uda entrou na história do povo de Judá. Nessa introdução, eu queria que você levasse para a sua sala de aula que essa lição nos levará aqui a um grande entendimento sobre o quanto Adonai não se importava com o gênero no Antigo Testamento. Quando se fala de gênero hoje, há uma grande distorção de pensamento. Nós vamos ver que Deus ele não se importava com isso, Adonai nunca se importou com isso. Enquanto os homens daquela época não davam valor às mulheres em todo o seu território, em todo o seu tempo, Deus ele nos mostra que em seu reino todos têm valor. Essa lição, querido, nós precisamos destacar isso, porque tem alunos na sala de aula, como nós lidamos com o quarteto, e nós vemos que é voz diferente, as pessoas falam assim, eu não sou útil no reino, não existe isso. Você precisa deixar intrínseco nessa lição, você precisa anexar na cabeça do seu aluno que essa lição nos mostrará o valor de todos que se colocam à disposição de Deus, nos mostrará o valor de todos que estão à disposição da sua obra e principalmente aqui a comunhão que deve existir entre o Criador e entre a criatura, isso sem se preocupar com o gênero aqui em cristão. Então não existe entre cristãos, não deve haver essa posição de que só porque a mulher não deve servir. Vai aqui um grande impacto para a situação do que nós estamos falando. Daqui a algum tempo a Assembleia de Deus vai quebrar o paradigma, vai começar a consagrar mulheres. Quantas mulheres ajudam na obra, querido? O
quanto elas dão o sangue, o suor na obra. Nós temos um ciclo de oração em todo o Brasil, em todas as igrejas da Assembleia de Deus, movimentam e seguram a igreja. Os pastores sabem do que eu estou falando. Nós temos que quebrar esse paradigma que existe no povo judeu e deixar um pouquinho do judaísmo de lado e trazer isso para dentro da nossa sala e explicar sobre esse tema. Já o tópico número 1 vai falar quem foi Uda. Nesse tópico você vai fazer uma pergunta que é muito interessante. E eu estou parando aqui anexando os meus pensamentos, eu me perguntei por que Uda tem destaque nessa revista, em especial nessa lição. É simples, querido. Pelo fato dela não se corromper em meio a toda uma sociedade perdida. Quase todos os sacerdotes, os profetas daquela época eram comprados. Existia um total desvio da palavra de Deus nesse tempo. O nome é proveniente aqui da forma hebraica primitiva Shudat ou Shuda, que eu vou deixar abaixo para você entender, que posteriormente se tornou Hudam, do idioma inglês. Isso aqui é muito interessante você levar. Ela era esposa de Salum, que tinha como ofício aqui guardar as vestes do rei. É interessante você falar na sala de aula que Uda é relatada como uma mulher muito sábia, que aconselhava os membros da família real e também da nobreza. Olha o quanto essa mulher ela era importante em seu tempo. É interessante frisar que sua profecia mais importante previu aqui a catástrofe que ocorreria por conta das atividades pagãs de adoração a deuses falsos. Onde eu acho algo sobre isso, pastor Elias? 2 Reis 22, o versículo 15 ao versículo 20. Você vai ler isso e você vai entender um pouquinho sobre Uda. Já o tópico de número 2 da revista aqui vai falar assim, ó, atividade que exerceu. Uda, ela exerce uma atividade de profetiza em um tempo aqui, para você ter noção, em que essa atividade era comum somente entre os homens. Uda fazia parte de uma pequena porção de pessoas que não se corromperam em sua época, e principalmente nos anos aqui do rei Manassés e Amon, que foi um ano de total perdição, foi ano de total depravação e de adoração a outros deuses. Quando nós falamos aqui sobre prostituição, não quer dizer homem com homem ou mulher com... Não. Nós estamos falando de idolatria a outros deuses. Para Deus, essa prostituição deve ficar claro. Ela era considerada profetisa ao lado de Ana, ainda em seu tempo. Existia uma mulher chamada Ana que também tinha esse mesmo ofício e que agradava a Deus em seu tempo. Isso deve ser falado na sala de aula. O tópico número 3 da nossa revista, do item 1, diz: Deus ouviu Uda. Você vai falar que Adonai, ele sempre nos surpreenderá quando se trata de uma resposta para o seu povo. Nós sabemos disso, nós somos cristãos, nós sabemos muito bem disso. Quando se trata de uma resposta para a igreja de Deus, para o povo de Deus, ele sempre nos surpreenderá. Uda é a primeira surpresa naquele tempo, sem contar que ela não precisou sair divulgando as suas visões. Não precisou, querido, não precisou. Ela não precisou correr atrás de posições como algumas mulheres estão fazendo em nosso tempo agora. Preste bem atenção nisso. Querido, ela não precisou falar mal de ninguém para se promover. Isso aqui é interessante. E outra coisa que me chama a atenção muda é que ela não precisou cobrar pela forma que Deus a havia usado, como é e como está acontecendo em nosso tempo agora. Como está ficando difícil você falar e você trazer cantores, trazer pregadores, pregadoras agora, que está na moda agora, a igreja tomou isso como moda. Como está ficando difícil, porque tudo é muito caro. E você sabe do que eu estou falando. Uda não demonstra esse tipo de corrupção, como era proveniente daquele tempo. É interessante você frisar e nós vamos notar isso aqui, que os planos de Deus para a sua vida sempre vai acontecer e sempre acontecerá no tempo dele e não no seu. É no tempo dele, não no seu. Se Deus tiver que te levantar, vai ser no tempo dele, não é no seu tempo. Então, o papel principal de colocar aqui na nossa sala, na cabeça dos nossos jovens, é o nosso papel, colocar sobre eles que eles devem aguardar, esperar, porque o melhor de Adonai ainda está por acontecer em nossa vida. Você quer ver algo interessante sobre isso? Há um texto célebre no livro de Jó,
se não me falha a memória, isso, Jó 42, há um texto bom para ser lido nesse tema, porque é proveniente para Jó 42, versículo 2, diz assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nós devemos aprender com Jó, porque é no momento da angústia, já no final da vida de Jó, já bem no final, depois de discutir muito com Deus, entrar em diversos argumentos com Deus, que ele disse: Senhor, eu sei que tudo o Senhor pode e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então nós precisamos aprender que Deus pode todas as coisas e que nenhum dos planos deles é frustrado para a igreja, para a nossa vida, para o nosso cotidiano, ok? Frisa isso na sala de aula. O tópico de número 2 vai falar assim: Uda vê o tempo do avivamento. Eu quero que você sublinhe isso aqui, porque é uma tese muito boa, conforme sublinha alguns pesquisadores. Sobre o que eu vou falar aqui agora. O rei Josias deixou de consultar grandes profetas em seu tempo. Alguns pesquisadores dizem isso, e é interessante você frisar isso. Ele deixou de consultar grandes profetas, como por exemplo Sofonias, como Jeremias, para recorrer à profetisa Uda. Onde eu acho algo sobre isso? Muito simples. Vamos aqui para a Bíblia. Abra comigo em Jeremias, o capítulo 1, o versículo 1 e 2. Isso, capítulo 1 e 2. Assim, palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anote, na terra de Benjamim. Versículo 2: a ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Isso significa que nesse tempo ele já tinha um profeta, já tinha um homem de Deus junto com ele, mas ele procura Uda, e isso é interessante. Ela vai se destacar aqui nesse tempo. Então isso vai nos mostrar, está nos mostrando o quanto o nome de Uda é lembrado por estar aqui em uma posição de fidelidade a Deus, e principalmente ver a ação e a resposta de Deus ainda em seu tempo. Ela tem essa capacidade de ser correta, de estar no lugar certo e ver a profecia se cumprir. Isso deve ser falado na sala de aula. Já o tópico número 2 do item 2 diz assim: aboliu a idolatria. Querido, siga comigo esse caminho que você vai entender. Olha que interessante. Acaz gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, e Amon, por sua vez, gerou Josias, que tem um comportamento diferente de seus patriarcas. Isso aqui é notável em toda a Bíblia. Quando você lê o livro de Crônicas, o livro de Reis, você vai ver que alguns desses pais aqui de Josias, nós colocamos pais entre aspas aqui, que é bisavô, mas para o judeu é pais, é pai no original, eles foram perversos diante de Deus, foram idólatras, mas ele foi diferente. Josias, ele tem um comportamento diferente dos seus patriarcas. Ele está assumindo uma posição de fidelidade diante de Adonai. Sua idade aqui é a prova de que Deus usa quem Ele quer, como eu acabei de falar, e no tempo em que Ele quiser. Quando se tem aqui, querido, um caráter de um servo fiel, isso é interessante. Deus vai usar quem está em posição, quem tem uma posição de um caráter fiel. Josias é guiado por um remanescente. Isso aqui é interessante. Há pessoas próximas de Josias que realmente tinham um compromisso com a verdade e não com os interesses próprios. Então você deve estar cercado de pessoas que tenham visão espiritual, que tenham aqui, por que não dizer, visão do próprio Adonai. Não adianta só você ter uma visão e as pessoas que estão ao seu lado não têm essa visão. É interessante nós falarmos sobre isso, porque muitos pastores na atualidade, eles perseguem aqueles que se levantam contra ele, mas não é porque está se levantando contra ele no sentido aqui de perseguição íntima. Não. É porque ele está falando a verdade que ele ainda não enxerga. Os nossos perseguidores, talvez ele esteja sendo usado pelo próprio Deus para te alertar a alguns assuntos que você precisa entender e encaixar o plano de Deus. Isso deve ser falado na sala de aula. O tópico número 3 vai falar assim: resgatou a lei do Senhor. Fala nesse tópico que Josias
é a prova que o homem pode romper aqui o ciclo da maldade, o ciclo da crueldade, o afastamento dos mandamentos de Adonai. Não é porque o meu pai ele foi assim que eu também serei. Não é porque a minha família nasceu e eu nasci nessa religião que eu devo morrer nessa religião, como eu vejo algumas pessoas falando sobre isso. Não, de maneira nenhuma. Josias aqui, ele é a quebra desse paradigma. Ele é a renovação e a esperança de um povo sofrido, que já estava sofrendo. Um povo que estava dentro da idolatria e que tinha a promessa de Deus. Sua posição nos chama a atenção quando ele dá ouvidos às palavras do próprio Adonai. E a sua ação é a ação de um servo fiel, querido. O rasgar aqui das roupas significa para os judeus uma expressão de fortes sentimentos provocados por desespero, provocado por sofrimento, provocado por humilhação, por indignação ou por luto. Josias sofre isso, na realidade ele vive isso quando ele vê o povo naquela situação. Ele estava com um projeto, acha o livro e ao ler o livro ele vê que o povo estava totalmente fora dos caminhos de Deus. 8 anos de idade e ele já rompe um ciclo de paradigma, quebra todo o paradigma. Não é preciso idade para se espalhar a palavra de Deus. Não é preciso idade para ser usado por Deus. Deus usa quem Ele quer, no momento que Ele quer. O tópico de número 3 da nossa revista vai falar assim: Uda é usada por Deus. Querido, é interessante você frisar nesse tópico que a idolatria de seus pais aqui foram a causa do primeiro evento no reinado de Josias. Por quê? Olha que interessante. A resposta aqui é nítida em toda a leitura da Bíblia. Porque o povo deveria servir ao Senhor por espontaneidade, não por força. Uda, ela é usada por Deus e vai ser usada por Deus, como muitos estão sendo usados por Deus em nosso tempo, para alertar o povo quanto ao que Deus irá fazer. Deus sempre tem alguém para nos alertar. Deus sempre tem um amigo, uma amiga, Deus sempre tem uma mulher, um homem dentro da igreja que vai ser usado por Deus para nos avisar que nós estamos indo por caminhos tortuosos. É interessante isso aqui, querido. Então o povo deve servir a Deus aqui, e nós vamos ver essa resposta aqui, por espontaneidade, não por força. O cativeiro que eles iriam passar aqui, Uda alerta, e é interessante você frisar sobre isso, o cativeiro nos mostraria o quanto Adonai os havia guardado. Esse cativeiro é a prova de quanto Deus os estava guardando, porque era muito fácil os inimigos os aniquilarem e aí acabou a situação. Não, mas Deus iria guardar. Já o segundo evento aqui vai nos mostrar, e está nos mostrando e mostraria o quanto Deus era fiel a quem se dedicava de coração, de corpo e alma a Ele. O próprio rei Josias, né, dentro dessa história aqui, que é o destaque junto com Uda, que ele manda e ter com a profetisa, ele seria a prova dessa promessa. Ele é a prova, tanto Uda como mulher, quanto um rei em uma posição de mandar alguém atrás dessa mulher. Ele é a prova, os dois são a prova de que Deus, ele cumpre as suas promessas, ele guarda o seu povo. O tópico de número 2 vai dizer o seguinte: Uda profetiza para o rei Josias. Querido, fala nesse tópico que a resposta de Adonai a Josias é a mesma que todos nós ansiamos em ter em nosso tempo. O que é isso, pastor? Claro, querido, todos nós ansiamos pela resposta que o rei Josias teve. E a resposta foi clara. Qual foi a resposta? Paz em nossa casa, paz em nossa família, paz em nossa igreja. Querido, quando nós temos essa resposta de Deus, nós ficamos tranquilos. O rei Josias teve essa resposta. Quando nós temos essa resposta, nós sabemos e nós temos noção de que nós estamos no caminho certo, cumprindo aqui os propósitos de Deus. A resposta de Deus para Josias e para nós, quando ele diz que vai nos dar paz, é a certeza de que a guerra não chegaria e não chegará à nossa tenda, de que a guerra não chegaria à tenda de Josias, e que ele seria recolhido em paz pelo seu Deus. Onde eu acho algo sobre isso? 2 Crônicas, um texto muito bom para ser lido em nossa sala. 2 Crônicas, o capítulo 34, versículo 28,
diz o seguinte, olha o que diz, então, 28, diz assim, pelo que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus moradores. Então levaram eles ao rei esta resposta. Aí o versículo 29 diz assim, então deu ordem ao rei, a todos os senhores de Judá e Jerusalém que se ajuntaram. Há algo magnífico aqui. Nós vimos que a resposta de Deus para ele é clara, a resposta de Deus para ele é nítida, de que ele não veria, ele não passaria por esses problemas pela sua fidelidade para com Deus. O tópico de número 3, do item 3, fala assim, o efeito da profecia sobre Judá e sobre Jerusalém. Sobre Jerusalém. Querido, as ações de Josias, fale isso nesse tópico aqui, ela chama a atenção e deve ser seguida por todos que querem mudança. As ações desse rei, as ações de ouvir a profetisa Hulda, deve ser seguida, deve ser colocada aqui dentro do plano e na ação de nós como servos. Quando nós ouvimos Deus nos alertar acerca de alguma coisa, eu vou aqui um toque para as pessoas que estão namorando, os meus queridos jovens. Quando sua mãe falar assim, não namora, querido, larga, porque há uma visão, há uma proteção. Um pai ou uma mãe não quer nada contrário para os filhos, não quer nada que rompa o ciclo de conhecimento bíblico, um ciclo de conhecimento espiritual. Talvez a pessoa que você está se envolvendo não tenha nada de Deus. A sua mãe, o seu pai tem muito mais visão que você. Às vezes nós falamos assim, mas o pai está falando isso porque ele quer que eu viva para a titia. Não, querido, ninguém quer que você fique para a titia. Ninguém quer que você fique solteiro. Não existe isso para os pais. O pai sabe o momento certo em que ele deve soltar as cordas, em que ele deve soltar as estacas e estabelecer uma nova tenda. Pai é pai, mãe é mãe. Entenda, o melhor de Deus é o tempo dele, não é o seu tempo. Isso é interessante, mas nós não queremos aprender sobre isso. Agora, aqui nos chama a atenção que essas ações de Josias devem ser seguidas para quem quer mudança, para todos aqueles que querem mudança. Quais são essas ações? Primeiro, anote aí, Josias convoca a liderança a uma mudança. É preciso entender aqui que a maior mudança ela só acontece quando a liderança é um exemplo a ser seguido. Fora isso, nós não teremos aqui mudança. Pastores que estão me ouvindo, presbíteros, líderes, se você não mudar, a igreja não muda. A igreja é o reflexo do pastor. Se o pastor é desorganizado, a igreja também é desorganizada. Se o pastor é imundo, a igreja também é imunda. Se o pastor é relaxado, a igreja também é relaxada. Se o pastor não ora, a igreja também não ora. É nítido isso pelos lugares que eu passo. Então entenda, quando você quer mudança, você, pastor, deve ser a mudança. Eu quero mudança na minha sala de aula como professor. Você tem que iniciar a mudança. Você tem que estar dentro do processo da mudança. É você. Eu sonho em ter uma sala organizada, sonho em ter uma sala com horário, mas você não chega no horário, você não organiza nada. Então entenda, você precisa, como líder, ser o exemplo para que os outros possam mudar. Segundo, todo o povo é instruído na palavra. Do maior ao menor ouviram o rei ler o livro. Do maior ao menor, todos ouviram o rei ler a palavra de Deus. Terceiro, ele é o primeiro a consertar-se com Adonai, mostrando que não existe o melhor diante de um Deus tão poderoso como o nosso Deus. Então, quando eu conserto com Deus, quando eu chamo a atenção da minha sala para enxergar em mim um conceito de santidade, de mudança, de jejum, de oração, a sala entende. Não adianta eu pregar jejum, eu pregar oração, se eu mesmo não estou no processo, ok? Já, quarto tópico aqui, todo o povo é levado a um entendimento sobre o conserto. Assim todos se colocam como devedores e então acontece o conserto do povo novamente com Deus. Quando você lê a palavra, quando você insta na palavra, quando você explica a palavra, o povo entende, o povo abraça o seu pensamento. O seu não, o pensamento de Deus, mas que foi você quem foi usado como instrumento nesse momento. Entenda isso. Quinto, Josias coloca a sua autoridade aqui como rei após ver que o povo já não era guiado por sua mão.
Ele só vai colocar a sua autoridade como rei depois que o povo, ele entendeu que o povo já não era guiado por sua mão, mas pela palavra de Adonai. Tem gente que quer forçar uma liderança, tem gente que quer, e não vai acontecer. Eu vejo líderes de louvores, eu vejo líderes de igreja que querem forçar uma liderança, querem que o povo chame ele de pastor, quer que o povo chame ele de bispo, de ancião. Não vai chamar, querido. A liderança não é imposta, a liderança ela é vivida, ela é adquirida. As pessoas te admiram como pastor, as pessoas te admiram como professor quando eles entendem que você realmente tem essa posição. Não adianta você forçar a barra. Então, Jeremias, você vai colocar a sua posição como rei aqui, depois que ele entende que o povo já não era guiado por sua mão, mas pela palavra de Adonai. Sendo assim, a idolatria seria banida aqui de uma vez por todas do meio do povo. Só então agora você vai ver que ele celebra a Páscoa, que é a libertação do povo de Adonai novamente. Só então Josias se coloca como rei. Só então Josias se coloca numa posição de escutar o que a profeta Uda havia falado. Nós precisamos entender que em nosso tempo existem mulheres se dedicando ao Senhor. Existem mulheres que são usadas por Deus. Quem sou eu para falar que eu não escuto palavra de mulher? Quem sou eu para dizer que Deus não fala através de mulher, como eu já vi inúmeros homens antigamente falando? Pelo contrário, Deus usa quem Ele quer, no tempo que Ele quiser. E não esqueça, você é um instrumento de Deus para esse tempo. Se Deus quer te usar, apenas se coloque na posição de servo e entenda que a sua sala também deve acompanhar essa posição, para que Deus utilize diversas pessoas nesse tempo, para que o Brasil seja impactado pela palavra. Nós estamos vendo o que está acontecendo no Brasil. Nós estamos vendo o quanto Deus está utilizando homens sinceros, homens que têm posição de integridade, de caráter, que é o que nós estamos falando agora, para revolucionar o nosso país. Nós veremos muita coisa acontecer. Eu falei isso em 2015, 2016, que muitos homens de posição iriam ser colocados debaixo do tapete, iriam descer do trono, e isso está acontecendo. Deus vai limpar o Brasil para que a igreja exerça a sua função de igreja, que é orar e ter um lugar onde a palavra de Deus tem acolhimento total. Eu espero e vou viver esse tempo em nosso tempo. Eu espero em ver um país liberto da corrupção, e nós, a Igreja de Cristo, temos esse privilégio. E Shalom, e eu te espero na próxima pré-aula.